Olha no teu celular. Vamos lá, gente, boa noite a todos e a todas, conectadas aí ao nosso perfil. Estamos mais uma vez aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, para conversar um pouquinho com vocês sobre espiritualidade no nosso Café Espiritual. É sempre uma proposta, a cada semana uma proposta nova, mas aí nós estamos seguindo uma sequência bem interessante, que é uma sequência que fala sobre energias, que fala sobre sentimentos, principalmente que fala sobre a obsessão e uma nova forma de se ver a obsessão, né? A obsessão não só mais olhada da parte dos espíritos para os encarnados, quer dizer, do desencarnado para o encarnado, mas também do encarnado para com o encarnado. E é hoje esse ponto principal que nós vamos conversar, sobre os cordões energéticos. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Tudo é fruto de uma experiência que nós vivemos, tá, gente? Eu acho assim, todas as vezes que nós conversamos sobre qualquer assunto aqui no nosso canal, no nosso perfil, todas as vezes que eu abro um tema para avaliação de vocês, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com as pessoas que estão aqui ao nosso redor, as pessoas que estão acompanhando o nosso canal. Então, tem muito a ver com a gente, né? E tem a ver também com a situação do dia a dia, coisas que a gente passou, coisas que a gente passa, e nada mais assim corriqueiro do que nós nos envolvemos com cordões energéticos tóxicos, né? E hoje nós vamos falar, quando a gente falar sobre cordões energéticos, quando nós falarmos aqui sobre os cordões energéticos, não são os cordões luminosos que nós estamos nos referindo, mas sim os cordões energéticos tóxicos, porque nós temos essas duas coisas, tá? Nós temos os cordões luminosos, quer dizer, aqueles cordões que nos ligam de uma forma benéfica às pessoas, quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a relação ela é recíproca, quando existe uma amizade muito grande entre as duas pessoas, seja pai e filho, mãe e filha, os pais conosco, nós com os nossos pais. E a primeira relação mais aproximada que você tem nessa terra é com sua mãe.
né? Eu acho que a mãe é um dos principais cordões que nós traçamos nessa vida, a principal aproximação mais íntima, porque ela nos fez, né? E é muito interessante que é o seguinte, que o óvulo da mãe, né, ele tem todas essas informações e essa conexão mais aproximada. E aí, muitas vezes, a gente pergunta assim, por que o pai também não tem esse cordão energético tão forte, tão luminoso e, às vezes, tão tóxico, né, quanto a mãe? Né? Porque quando a mãe quer ser narcisista, quando ela quer ser cruel com o filho, ela é cruel mesmo e o filho sente toda essa pancada energética, porque é uma conexão muito forte. E já me perguntaram por quê. Na realidade, toda a identidade genética da estrutura, da formação do nosso corpo, primeiro a mãe passa muito mais tempo conosco, né, num elo muito íntimo dentro do útero dela, né, se desenvolvendo aí, a gente se desenvolve durante 9 meses dentro do útero. Segundo, é o óvulo que dá essa conexão. E Wagner, e o espermatozoide? O espermatozoide tem na sua conexão do DNA, a sua genética, a sua estrutura, ele tem na própria estrutura dele, mas muito disso tudo vem na cauda. E a cauda ele perde na hora que atinge o óvulo. Então, nesse momento que começa a gerar o nosso corpo, que a mãe começa a gerar o nosso corpo, né? A nossa mãe, conecta-se aí uma relação muito íntima. Eu acho que é a relação mais íntima que nós temos com uma outra pessoa é a relação mãe e filho, mãe e filha, né? Essa é uma relação, assim, muito, muito aproximada, e a gente vai falar muito sobre isso também. Mas nós temos as relações, através dos cordões energéticos, com pessoas que nós nos conectamos, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com os nossos primos, tios, tias, né, com os nossos amigos, com os nossos sócios, com as pessoas que nós amamos e aí temos relacionamento amoroso. Então, os cordões energéticos, eles fazem parte da nossa vida. E eu posso dizer a vocês que mesmo os tóxicos são extremamente luminosos. E hoje até uma pessoa chegou e me inquiriu sobre isso. Wagner, como assim, né? A gente ter uma relação tóxica com alguém pode ser uma relação ao mesmo tempo luminosa. Porque é aquela história, gente, todo mundo que passa em nossa vida, de alguma forma, vem para nos dar uma lição. Seja através de coisas boas que elas nos passam, seja através das coisas ruins também. Cada pancada que nós recebemos energética, primeiro a gente não se encontra com as pessoas por acaso. Nós não estamos aqui por acaso, não, sou fruto do acaso, e aí nós estamos aqui juntos em mais uma jornada na Terra. Não tem acaso. Se nós o encontramos ou a encontramos, seja pai ou mãe, seja irmão, seja amigo, seja namorado, namorada, esposo, esposa e tal, todos, tá, de alguma forma, fazem parte do nosso planejamento espiritual. Se entrou na nossa história de vida, tem a ver conosco. E acabou. E até aqueles que são extremamente prejudiciais, que nos colocam para baixo, que nos deixam mal, que nos dá, sei lá, uma tristeza, uma agonia, uma angústia tão grande, até esses nos ensinam demais. Eu sempre falo isso porque, assim, eu gosto de trazer sempre para as palestras, gente, as experiências que eu mesmo vivo, né? A gente vai vivendo e vai a cada dia aprendendo mais. E eu acho que durante pelo menos o ano passado como um todo, eu tive, assim, relações onde foram relações luminosas e relações muito tóxicas também. Essa própria pandemia nos conectou ao nosso núcleo familiar, fazendo com que nós vivamos com os nossos dentro de casa. Então, estreitando ainda mais laços luminosos ou tóxicos dentro de casa. Então, isso não foi fácil, minha gente. Isso não foi fácil. Foi tão sério essa minha relação com a toxicidade desses cordões, tá, que eu fui estudar os cordões energéticos de uma forma mais profunda. Nós já estudamos isso em apometria, tá? Nos nossos tratamentos apométricos, sempre
nós, a cada finalização, de cada tratativa, de cada espírito que a gente afasta, a gente limpa os cordões energéticos, né? A gente sai fazendo uma limpeza, uma desintoxicação dos cordões energéticos. Para quê? Para que aquilo ali que estava densificando o nosso campo mental seja desfeito. Porque esses cordões energéticos, eles podem permear a nossa vida de uma forma muito, muito maluca, como a gente nunca imaginou que pudesse ser, tá? E é muito interessante, porque muitas pessoas dizem, sim, isso aí é um tratamento espiritual, desobsessão espiritual. Não, quando a tua conexão é uma conexão com uma pessoa aqui encarnada, essa tratativa é uma tratativa terapêutica, né? Que, embora não saibam, os psicólogos terminam tratando, porque ao terapeutizar, ao analisar e tal, termina tratando de alguma forma, porque faz você se encontrar com você mesmo, se autoconhecer. Não dá um de coitadinho nas relações onde você entra. Se você escolheu ficar com alguém, se você escolheu, assim, mas não escolhi minha mãe, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi meu irmão, tá certo. Mas mesmo assim escolheu no plano espiritual, de alguma forma você escolheu. Você não fez a opção de vir com eles, né? Na hora que você vai reencarnar, gente, a primeira coisa que os espíritos os geneticistas, os organizadores da tua reencarnação fazem é pegar e puxar de você os teus cordões, onde estão ligados, conectados os teus cordões energéticos. Com quem você está conectado? Nessa, noutras vidas e etc. E aí eles fazem um apanhado para ver com quem é que você vai ficar mais próximo, numa relação mãe, filho ou filha, numa relação pai, filho ou filha, numa relação irmão, numa relação... E essa família vai se ampliando. E todos, em determinados momentos da sua vida, terão cordões energéticos com você, sejam eles luminosos ou tóxicos. Ou terão relações energéticas de simpatia e etc., que não significam cordões propriamente dito, mas uma aproximação energética, uma simpatia com alguém e etc., que pode se transformar em cordões energéticos. Então, vamos entender tudo isso. Primeira coisa que eu quero dar crédito aqui, gente, eu quero dar crédito ao médium fabuloso, Vanderlei Oliveira, que escreveu Emoções que Curam, vários outros livros, como Os Dragões, etc. E eu fiz um curso de cordões energéticos. Logo que percebi tudo isso, eu fiz um curso com Vanderlei. Então, o material que eu vou apresentar aqui para vocês, talvez vocês já tenham visto, até com o Vanderlei falando sobre isso. Mas, naturalmente, eu, como um bom enxerido, estou aqui para, sei lá, de alguma forma também dar minha contribuição, conversar sobre isso, porque os exemplos são muito próprios, né? Porque cada um pode dar os exemplos que tem e talvez tenha muito a contribuir com vocês em relação a essa apresentação, que é uma apresentação muito bacana, e muita gente me pergunta, Wagner, pode tratar os cordões energéticos? A gente pode cortar, porque eu já vi muitos vídeos no YouTube e em outros locais, dizendo que o cordão energético pode ser cortado. Cordão energético não pode ser cortado. Uma vez estabelecido um cordão energético, seja com quem for, você jamais corta ele. Você vai morrer com isso e vai, como eu já falei, para outra vida e em outras encarnações ter os mesmos cordões energéticos com essas pessoas. De uma forma mais frágil, de uma forma mais forte, mas você não se desvencilha dos cordões. Não existe corte de cordão energético, existe higienização ou limpeza, se você quiser, ou então desintoxicação dos cordões energéticos, mas nunca corte de cordão energético. Quem te prometer isso em terapia, quem te prometer isso espiritualmente falando, nos tratamentos apométricos, não existe corte. Uma vez estabelecido o contato, não há como você cortar esse contato. Eu vou cortar o contato, não tem que cortar o contato. Tá, gente? Então, vamos entender tudo isso de uma forma bem bacana aqui, tá? Eu vou passar aqui umas apresentações de cordões energéticos. Eu vou aqui para o outro slide, tá? O das apresentações. E vou passar aqui para vocês. Queria, Michele, por favor, tá aparecendo aí já o pretinho? Já? O azul e agora o preto? Passou aí para você? Porque ele tá lento, tem um bugzinho aí, tá? Então, vamos lá. O que são os cordões energéticos, né? Cordões energéticos são fios invisíveis que unem pessoas que desenvolveram laços afetivos. Laços afetivos. Seja ele qual for, tá, gente? Esses fios são luminosos,
quando os relacionamentos são sadios. E são tóxicos quando há o adoecimento da convivência. Os cordões energéticos tóxicos podem se manter e impactar a vida de uma pessoa, mesmo depois que esse relacionamento tenha sido encerrado e as pessoas estejam em lugares extremamente distantes e sem conviver uma com a outra. Porque muita gente me pergunta assim, não, mas eu faz 30 anos que eu não vejo a pessoa. É curioso, porque geralmente a pessoa diz assim, eu não vejo a pessoa há 30 anos e você ainda fala dela. Porque é o seguinte, os cordões luminosos, a gente tem uma tendência até de esquecer. Mas os tóxicos a gente não esquece nunca na vida, a gente fica conectado com a pessoa ad eternum, né? Parece que você diz assim, pô, bicho, eu não vou esquecer dessa pessoa nunca na minha vida, não. Você lembra de tudo, você lembra do que ela fez a você lembra da desgraceira que foi a relação entre vocês dois. Então, quer dizer, a gente não esquece das relações que teve, tá, gente? Não tem esse negócio de esquecer. E aí estabelece-se exatamente essa certeza de que nós não nos livramos de ninguém, nem cortamos laços com ninguém. Continuamos com os laços. Lógico, vem o esquecimento e tal, né? Muita gente diz assim, fulano de tal, eu tenho minha esposa, ou então a esposa diz assim, eu tenho meu marido, e eu me livrei daquele miserável. Na hora que você diz assim, me livrei daquele miserável, você está dormindo com ele, está na tua cama, ele está já na tua cama. Ou então eu estou longe daquela pessoa, aquele meu sócio que me fez mal, que me deu uma bola nas costas, e etc., que foi desonesto comigo. E quanto mais você fala, quanto mais você reverbera isso dentro de você, mais você fortalece o canal. Né? Muitas vezes você sonha com a pessoa se destaca e ela vai lhe visitar na sua casa, você vai visitar ela nos casos mais graves. Nós vamos estudar e entender tudo isso agora, tá, gente? Então, qual é o fundamento básico do cordão energético, né? Esse é o fundamento básico dos cordões energéticos. Se faço algo que não seja bom, e quando eu falo cordões energéticos, vamos novamente lembrar, todas as vezes que eu falar cordões energéticos, são os cordões energéticos tóxicos, tá, gente? Então, se faço algo que não seja bom para alguém, prejudico a mim mesmo. Gente, eu vi hoje um conceito que eu queria passar aqui para vocês, e eu acho muito bacana esse conceito, tá? É o conceito do perdão, né? Muitas pessoas acham que perdoar é a gente esquecer. Perdoar, ou então, não guarde mágoa no coração. Mágoa já está dizendo má água, né? Uma coisa que lhe intoxica. Mas nunca ninguém entendeu qual é a direção dessa coisa do não guardar mágoa. Ninguém entendeu ainda qual é a filosofia profunda que tem por trás disso. A filosofia profunda que tem por trás disso é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então, o grande lance é: não guardo mágoa, porque guardando mágoa eu enveneno a mim mesmo. Então, não é pelo outro, não é o outro que está na questão aí nesse processo. Não, eu tenho muita raiva, não vou esquecer ele nunca. Tá lascado. Quem se prejudica é você, fofinho ou fofinha. Você continua conectado com a pessoa, ela está na tua mente, está na tua vida e está intoxicando você. Tá? Na realidade é assim, eu gosto dessa comparação, né? Dizem que quem guarda mágoa, ressentimento, quem não perdoa, é como se tivesse envenenando a si próprio, tomando um copo de veneno, pensando que está dando ao outro. Ou então, quem guarda esse ressentimento é como se colocasse assim as brasas na mão para colocar numa fogueira, que é a fogueira do fogo que você quer incendiar, né? Da pessoa que você quer queimar na sua vida. Portanto, você está com ela o tempo todinho na mão, mas só que o outro nunca dá a oportunidade de você colocar a brasa lá nele. E essa brasa vai queimando a tua mão constantemente. Então, a questão de perdoar, a questão de tirar a mágoa, não é você esquecer, você tem que lembrar, porque aquilo ali lhe ajudou a crescer, lhe ajudou a observar, lhe ajudou a amadurecer. Agradeça o que te fizeram de ruim, energeticamente, isso é muito importante, a gente agradecer, que bom, mas não é agradecer porque a gente é bonzinho ou gratiluz, meu Deus do céu, vai abraçar fulano e tal, não abrace, não abrace, Wagner, mas Jesus disse, não, Jesus, quanticamente ele disse, todas as vezes
que você não se livra desse pensamento do mal, você está envenenando a você mesmo. Então, reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estiveres aqui. O que significa dizer o seguinte: te livra desse pensamento enquanto tu estiver aqui convivendo com isso, mas reconciliar não significa dizer ir lá e dizer assim, poxa, eu fui lá pedir perdão, dei um abraço nele e tal. E eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti. Eu sou muito pouco hipócrita nesse sentido, tá, gente? Eu já abracei uma pessoa que não é inimigo, mas que eu não gostava e que, sei lá, não me entrava, como diz o Matuto aqui, para nossas bandas, então eu sei que tem muita gente de fora aí, não entrava nos gragumio, como diz o Matuto, não entrava na minha alma, tu tá entendendo? E eu fiz essa besteira de ir lá, pedir perdão. Primeiro o cara, sabe, me tratou altamente mal e tal, e eu disse, eu posso te dar um abraço? Fui lá, dei um abraço. Depois, tu sabe aquela sensação de vazio, que parece que você vai sumir no chão assim. Quer dizer, você foi lá, não é uma questão de se humilhar, você perdeu energia porque você jogou na mão do outro, sei lá, tipo, eu tô te pedindo perdão. Às vezes você nem foi o culpado da relação ter dado errada. Mas aí essa hipocrisia, né, que os cristãos traduziram de uma forma diferente, porque isso é hipócrita, tá? Desculpa dizer para vocês, mas isso é hipócrita. Você abraçou uma energia que ela não te quer. Então, o que é que você deve fazer? Você deve limpar do seu lado. Você diz assim, não, eu não quero contato, mas eu também não quero mais me lembrar. Eu desejo todo o amor do mundo, eu desejo toda a paz, eu desejo todo sucesso, eu desejo tudo de bom, dentro do limite, lógico, porque eu sei que se ele fez alguma coisa de ruim para mim, né, ele de alguma forma, karmicamente, ele vai acertar as contas, porque é um boleto, tá? É uma nota promissória assinada, você assinou um contrato de débito com alguém, tá? Então, eu sei que ele, de alguma forma, da mesma forma, quando eu faço, eu sei que eu vou acertar isso. Mas o processo está na consciência, gente. Quando Jesus disse, olha, reconcilia-te com teus inimigos enquanto estiveres aqui, é assim, reconcilia-te porque tu tá te reconciliando contigo mesmo. Tu tá te livrando desse fardo na tua cabeça, tipo assim, tá tudo legal. Assuma o erro que cometeu, se cometeu o erro. Porque isso é fundamental, eu estou assumindo, mas eu estou desfazendo dessa energia tóxica que me liga àquela pessoa. Essa coisa ruim que eu guardo dentro de mim e que às vezes o outro está pouco se lixando, meu amigo. Ele está pouco ligando se você está bem, se você está mal, se você se irritou com ele e tal. E isso é uma coisa que nós fazemos com os outros e os outros fazem conosco o tempo todo, porque a gente não é bonzinho. Muitas vezes você faz o mal a alguém, você magoa alguém e nem sabe que magoou. Bom, se for, sei lá, nessa área, por exemplo, essa área espiritual que a gente trabalha, aí diga que você magoa mesmo, porque muitas vezes você diz coisas muito duras, né? Às vezes se confunde com os espíritos que vêm e que aconselham junto com você. E aí estabeleceu-se uma conexão assim de antipatia. Não é um cordão energético, porque você não chegou a ter nada com a outra pessoa, você não conectou-se sentimentalmente, emocionalmente com a pessoa, mas você assim se indispôs com ela. Então aquilo ali fica, tá? A outra pessoa, às vezes você nem lembra. Às vezes foi um espírito que falou para a pessoa. Por exemplo, se vier falar mesmo com os Exus aqui, aí eles vão dizer na lata o que é que está acontecendo com você. Os espíritos, os Exus, eles têm uma habilidade que é fantástica, fenomenal, que é de ler as mentes. Então não é que ele adivinhou, ou então ele estava lá com você na hora que você fez o mal feito, não. É que na hora que você chega, ele lê a sua mente culpada. Ele lê a sua mente delituosa. Ele olha para você e diz assim: esse cabra safado ou essa figura estranha aí na minha frente fez uma besteira. E ele lê tudo, tá certo? O próprio Vanderlei, no livro dele, né, Guardiões do Karma, ele disse que tem um taxista, e isso é muito interessante, tá, gente? Você veja como são essas conexões. Né? Um taxista vai num terreiro de Umbanda e chega lá e reclama com o pessoal do terreiro e vai conversar com o Exu, e o Exu, me parece que é o Exu Marabô, que vai conversar com ele,
E o Exu Marabobo fica na frente dele. Vamos relembrar, Exu não é do mal, Exu não é demônio, Exu não dá mau conselho, Exu não faz nada disso. Exu é franco pra caramba. E aí ele chegou e disse, minha vida tá amarrada, nada dá certo na minha vida. O Exu olhou para ele e disse, tô lendo no seu mental que você maltratou a sua mulher, cuspiu no chão antes de sair de casa. Quando chegou no meio da rua e tal, e pegou o seu cliente, você não deu o troco certo, quer dizer, você roubou o seu cliente, você... Quando você melhorar esses comportamentos todinho, aí você vem aqui novamente, que a gente vai ver o que é que pode fazer por você e passar uma boa energia para você. Mas enquanto você não mudar isso em você, você está se conectando às pessoas de forma energética negativa. Então é lógico, sua própria consciência não lhe deixa evoluir. Você está entendendo que o problema é de mim para mim mesmo, o problema não é de mim para os outros. Por exemplo, ele fez isso com o cliente dele, né? Lesou o cliente não dando o troco certo. O cliente talvez nem tenha notado, mas ficou no psiquismo dele. Ele fez de propósito. Então, o Exu foi lá e verificou. Você sabe que muitas vezes a culpa do Exu ter dito alguma coisa, ou então de um preto velho, ou então de um espírito mais nobre ter dito uma franqueza a alguém, sabe qual é o problema? É que o consulente fica com raiva do médium. Ele não fica com raiva do espírito, não. Ele fica com raiva do médium. Porque ele acha que é o médium, ele confunde tudo, ele acha que aquilo ali quem está falando é o médium, e não o espírito que está ali na frente dele. Como é que alguém ficou sabendo disso, né? Que eu fiz essa baboseira, que eu roubei o meu cliente, que eu fiz uma sacanagem em casa, que eu fiz não sei o quê, que eu tratei mal as pessoas. Tá entendendo? Então, fica na tua consciência isso. E é muito fácil dos espíritos lerem. Mas fica, sobretudo, marcado em você como um cordão tóxico. Você estabeleceu uma energia tóxica entre duas pessoas. E quem é, naturalmente, nesse caso, de desonestidade, tudo que você faz de ruim, essa coisa vai calando fundo dentro da sua consciência. E ele vai lhe consumindo, tirando sua concentração para progredir, para ter uma relação boa, para se sentir bem com as pessoas. Por quê? Porque você fez errado. Então, quem é que está te descobrindo? É alguma pessoa que está te descobrindo? É um espírito que te descobriu? Não, é você mesmo que se descobre. Todas as vezes que você olha no espelho, você não se sente bem com você mesmo. Então, quando prejudico a mim mesmo, eis a questão. Muitos de nós, acompanhando aqui, em nome do amor, podemos fazer muito mal a quem dizemos amar. Sem intenção e sem perceber, muitas vezes, em função de expectativas, preconceito que a gente tem com o outro, crenças, valores, nós ferimos e até lesamos entes queridos, pessoas que estão próximas de nós, amigos, sócios. Esse comportamento, em nome do amor, aspas, intoxica as relações e por falta de autoconsciência, ainda culpamos o outro, ainda dizemos, não, mas o culpado foi ele. Eu vou contar uma história aqui para vocês, gente, que é bem cabeluda, bem chata e triste, tá? Me procurou uma época dessa, há uns 8 meses atrás, não, eu acho que uns 8 meses atrás, foi no começo da pandemia, e já tinha me procurado em outras ocasiões uma mãe em alta depressão, e aí é onde está, e a gente vai falar muito sobre essas doenças que terminam surgindo por conta dessa toxicidade dos cordões. Uma mãe me procura muito, muito triste e agoniada e alta depressão, porque o filho tinha se suicidado, tinha se matado. Uma história terrível, né? Quando eu conto essa história, chega a me dar uma coisa ruim. E essa mãe, no centro antigo onde eu frequentava, ela ia para lá e o filho também ia. E o filho revelou a ela a sua opção sexual. Disse que era gay, disse que era homossexual. E ela, não aceitando, você veja o que é uma relação tóxica. Eu quero que o outro seja o que eu quero, não o que ele é. Eu não aceito o que você é. Veja, estabelece aí uma relação tóxica. Você é meu filho, como se nosso filho fosse, sei lá, melhor do que alguém, ou tivesse um privilégio de comportamentos ou de escolhas sexuais. Tá? Então, você não pode ser isso, você não pode ser gay. Aí o filho bateu o pé e muitas vezes foi se consultar com o dirigente espírita da outra casa, e ele tentou contornar de todas as formas, e o rapaz ficou
muito mal, a ponto de dizer que ia se matar. E ela disse a alto e bom som que preferia ele morto do que ele gay. Não teve outra. Ele foi e tirou a própria vida, suicidou-se. Bom, cordão energético extremamente tóxico de uma mãe dominadora que queria que o filho fizesse o que ela queria para ela, não o que ele queria para ele, sem respeitar a opção sexual dele, sem respeitar as crenças e valores que ele tinha. Ele achando, porque essa conexão entre mãe e filho é uma conexão altamente íntima. É, como eu já falei no começo, é a mais íntima que existe. Então, a partir do momento em que ele se sentia rejeitado pela pessoa a quem ele tinha o cordão energético que deveria ser luminoso, tóxico, ele disse: não, eu não quero viver aqui. Depois, pesquisando através dos espíritos e tal, nós descobrimos que o rapaz tinha também um histórico de suicídio em outras encarnações. Em outras existências, ele também já havia tirado a própria vida. Então, era um histórico dele. A mãe veio com a responsabilidade de impedi-lo de fazer. Ele veio, veja, é toda uma complexidade de uma programação espiritual que a gente precisa compreender tão bem, gente, é tão complexo isso e tão delicado, tá? Eu não estou aqui, por favor, criticando a mãe, eu não estou dizendo nada, eu sei que é extremamente difícil uma mãe aceitar um filho que foge do padrão que ela acha que deve ser, tá certo? Porque nós somos muito machistas, nós somos muito preconceituosos, né? E tudo isso, todo esse preconceito, esse machismo, essas crenças, esses valores que nós temos, intoxica as outras pessoas. Então a mãe esteve em alta depressão e continua em alta depressão porque simplesmente ela não aceita. Com isso, perdeu o outro filho também, porque o outro filho, vendo a toxicidade dela e o comportamento dela, que ela não melhorou, também saiu de casa, foi morar com os avós. Ela hoje mora só. Aí arruma outra relação tóxica para poder se comprometer com essa outra relação. E arrumou um marido que bate nela, que maltrata ela. Quer dizer, outra relação tóxica. Você veja que saiu uma bola de neve. Quando você desrespeita alguém e que consciencialmente você fica toldado por essa sujeira mental, essa tristeza, essa agonia, esse descontentamento consigo próprio, você vai aumentando e transformando isso numa bola de neve. Então você não se relaciona mais bem com ninguém. Então ela começou com um filho mais velho, depois com um filho mais novo, perdeu ele também para os avós, o filho não quer nem ver ela pintada de amarelo, de branco e preto. Mas Wagner, que filho ruim. Não sei, né? Vamos analisar, por isso que eu digo, a gente precisa analisar cada coisa, né, gente? Aí depois ela, com a carência dela e etc., se conecta a um cara altamente tóxico, tanto quanto ela, a gente só atrai aquilo que a gente tem no nosso campo vibratório. E aí o cara tome peia nela, tome cacete o tempo todo, ela vive apanhando do cara e vive depressiva, o cara não valoriza ela, esculhamba ela, diz coisas com ela, quer dizer, é uma pessoa altamente tóxica que está o tempo todo trocando essa energia extremamente deletéria entre as duas pessoas. Bom, aí você me pergunta, Wagner, e nesse momento surge também obsessões? Lógico, né, gente? No momento em que eu me fragilizo consciencialmente, eu abro nos meus corpos, tá? Fendas do que a gente chama de rompimento de tela búdica. A tela búdica é uma tela existente entre o nosso duplo etérico e o nosso MOB, modelo organizador biológico, que é exatamente o nosso perispírito. E aí é porta de entrada para tudo quanto tem de influência de fora. Se eu estou com a consciência ruim, pega todo tipo de macumba, de coisa ruim na minha vida, na minha frente e tal, e as coisas começam a degringolar e cair. Né? Então, esse comportamento em nome do amor intoxica as relações e, por falta de autoconsciência, ainda culpamos o outro. Cordões energéticos nascem assim dos amores mal resolvidos, dos amores mal encaminhados, dos amores impossíveis, das pendências emocionais. Então você tem aqui, ó, mãe e filha, né? Eu coloquei aqui até de propósito, até brinquei, porque
Achei interessante que nós temos uma amiga que tem uma relação muito, muito complicada com a mãe, né? Uma relação narcisista, a mãe muito opressora e tal. E aí, quando eu coloquei isso para ela, nós fizemos na nossa reunião mediúnica, ela disse, meu Deus do céu, eu estava pensando em mim. Não, foi porque o próprio Vanderlei também teve várias experiências com mãe e filha, porque muitas vezes a mãe, na frustração, ele conta inclusive esse caso, a mãe, muitas vezes, na frustração, porque teve um marido ruim que bateu nela, que fez alguma coisa com ela, etc., ela obriga a filha primeiro, a filha começa a observar o exemplo da mãe. Então, ela acha que todo homem é ruim, que vai bater, que vai maltratar, que vai fazer não sei o quê. Então, veja o cordão energético disso. Isso para você se libertar não é brinquedo. O trauma está na mãe, mas a filha absorve. A filha absorve toda essa energia através desse cordão. E a mãe começa a obrigar a filha a cuidar dela, ao ponto da filha ficar mãe da mãe, entendeu? Ela se transforma em mãe na relação, ao invés de ser filha. O papel se modifica aí no processo. E ela acha que pode dar o esteio à mãe, porque ela sente pena, ela sente dó, ela acha que a mãe foi uma injustiçada. E foi, muitas vezes foi injustiçada. Ora, mas a filha precisa viver a vida dela, a mãe precisa viver a vida dela. Então, às vezes, é preciso limpar esses cordões. Eu acho que é um dos cordões tóxicos mais complexos de serem limpos, é exatamente esse cordão entre filha e mãe, entre filho e mãe, né? Quando se obriga e etc., causa esse tipo de insatisfação, que foi que eu dei o exemplo aí do rapaz que terminou tirando a própria vida por conta disso, tá, gente? Então, cordões sintomáticos. Por que existem cordões energéticos? Porque respiramos na vida a energia que escolhemos. Quem tem cordões ainda tem laços com os assuntos que o unem a determinada pessoa, a algum contexto ou tema comportamental. Somente depois de libertados dessa pendência, os cordões podem transmutar ou por meio de mudança interior, quer dizer, uma mudança de comportamento, em vez de ficar vibrando negativamente. Ai, meu Deus, fulano de tal me fez mal, fulano de tal me traiu, fulano de tal me sacaneou, roubou meu dinheiro, fez não sei o quê. Em vez de você pensar nisso, você precisa transmutar. Por isso que é o seguinte, a limpeza dos cordões energéticos se dá em 3 pontos, mas a mesma regra de 80/20 da apometria. 20% nós tratamos em sete terapêutico. 80% fica por conta das pessoas. Porque as pessoas precisam mudar o comportamento. Porque não adianta fazer as sessões terapêuticas, a gente fazer todo o trabalho no frontal, no laríngeo, né, no cardíaco, no umbilical, fazer toda a limpeza energética numa pessoa, terapeutizar. Inclusive aqui, todas as vezes que uma pessoa chega aqui no nosso espaço terapêutico, e para fazer a psicoterapia, eu pergunto primeiro a ela, de 0 a 10, o quanto você quer melhorar. Por quê? Porque se você não quiser melhorar a sua vida, né, o seu estilo, a sua forma de pensar, essa forma tóxica de você continuar alimentando esses rancores pela vida fora, eu não vou poder fazer nada por você. Aliás, é até desonesto da minha parte, eu como terapeuta, pegar o dinheiro seu. Uma pessoa chegou aqui, esse foi um caso muito interessante, de uma relação luminosa que se transforma numa relação tóxica de vivo para morto. Veja que coisa interessante como são as coisas. Por isso que a gente diz, reconcilia-te com teus inimigos enquanto estiveres aqui. Mas também, entenda a relação que você tem com o outro enquanto você estiver aqui. Senão você cria uma relação tóxica ou uma obsessão de vivo para morto. Outra pessoa chegou aqui e tal, tinha problemas sérios e tal, porque a mãe tinha desencarnado, né? A mãe tinha desencarnado e etc e tal, e a pessoa alimenta esse desencarne da mãe, inclusive até divulgando, a minha mãe morreu, hoje faz mais um mês que eu estou sem minha mãe, hoje faz mais 15 dias que eu estou sem minha mãe, e fica alimentando essa coisa da penúria e tal. O espírito está do lado de lá, tinha um cordão luminoso até com você, e aí o cordão começa a intoxicar o cordão seu para ele, porque isso tudo é energia, tá, gente? Começa a intoxicar e o espírito começa a se apegar aqui na Terra. A maioria das obsessões de morto para vivo é dessa relação material, de posse. A minha mãe, o meu filho, a minha esposa, o meu marido.
O meu amigo, tudo meu, gente, toda relação de posse gera uma toxicidade, tá? Gera uma obsessão, seja de vivo para morto, de morto para vivo, de vivo para vivo, de morto para morto, a auto-obsessão, toda relação de posse, tudo que você exagera, tudo que você não anda no caminho do meio, você vai simplesmente destruir o teu psiquismo, você vai adoecer, vocês vão ver quais são as consequências desses cordões tóxicos, tá, gente? Algum contexto é o tema comportamental. Somente depois de libertados dessas pendências, os cordões podem transmutar, como eu falei para vocês, ou por meio de uma mudança interior, perderem seu campo energético tóxico. Ainda assim, deixam resíduos que precisam de limpeza. Fica sempre, né? Fica sempre alguma coisa que de vez em quando você lembra, aí você chora, aí você se desespera, aí novamente começa todo o processo. Tem gente que ressignifica, tá, gente? Que é exatamente isso que a gente faz em sete terapêutico, através da psicoterapia holística, da limpeza dos cordões, da hipnoterapia, onde a gente induz, onde a gente volta, onde a gente faz outro caminho. Eu vou mostrar para vocês aqui um cordão luminoso que se transformou num cordão tóxico por conta de uma interpretação do que havia acontecido. Me procura uma senhora que no momento estava muito triste, muito descabelada, né? Muito sem o pozinho na cara, né? Sem o ruge. A gente chama de ruge aqui no Nordeste, né? O ruge, né? A mulher estava pálida e agoniada e me procura porque queria decidir na vida dela se deixava ou não deixava o marido, porque não estava tendo a mesma relação com o marido. Eu, quando vi aquilo ali, percebi exatamente um cordão energético tóxico ligado entre ela e alguém, tá certo? Que era, no momento, o marido, mas que tinha um motivo extra aquilo tudo. Nós começamos a fazer toda a anamnese, porque é esse o caminho, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz todo o trabalho. Nós começamos a fazer a anamnese, eu procurei saber como era ela e tal, essa relação com o marido, e ela me contou que a relação dela com o marido era uma relação muito boa, mas que o marido trabalhava demais e trabalhava viajando, e que o único local onde eles se encontravam era o sítio deles, tá certo? Era o sítio onde eles tinham um contato mais aproximado. Mas ela tinha deixado de ir para o sítio, porque tinha havido uma coisa trágica demais, que ela amava o sítio, adorava ir para lá, e nos finais de semana era o encontro deles. E aí, quando deixou de ter o encontro, a relação foi esfriando e tal, aí eu, né, sítio, por que ela deixou de ir? Eu digo, pô, por que a senhora deixou de ir para o sítio? Aí, veja, aí ela me conta uma história de um cordão luminoso que virou um cordão tóxico com uma pessoa desencarnada. Veja o que é que ela me conta. Aí, onde está a experiência do terapeuta, do psicoterapeuta, da pessoa que está fazendo a análise ali naquele momento. E aí, ela me conta, né, isso na anamnese, ainda não tinha induzido ela. Ela me conta que uma irmã dela, que morava em Brasília, que sempre vinha todos os anos para aqui, para a nossa região, para o sítio, né, e sempre vinha em dezembro, antecipou a viagem, e ela disse que não sabe por que ela antecipou, e veio em novembro. E foram para o sítio, e lá tinha aquelas farrinhas e tal, a bebedeira, e assava churrasco, ficava até tarde jogando canastra, essa coisa toda, né, pif-paf, não sei o quê, conversando, tocando violão, aquela alegria boa que todo mundo curte, que todo mundo gosta. Lá pelas tantas, às 2 horas da manhã, a mulher teve um piripaque, sofreu um ataque cardíaco e bateu as botas na frente dela. A irmã dela, que tinha vindo de Brasília, para passar o final de semana com ela, né? Uma semana com ela aqui. Então, no primeiro final de semana, a mulher bateu as botas. E aí, por isso, ela disse que sentia uma tristeza muito grande, não conseguia voltar lá no sítio onde ela tinha, ela amava e que ela tinha um relacionamento muito bom com o marido, né? Porque o marido não tinha tempo, um outro horário, né? E ela deixou de ir. E por isso a relação foi se deteriorando, foi se acabando e etc. Aí onde está a história, né? Veja, cordões luminosos, um amor muito grande entre as duas irmãs, a irmã antecipa a viagem e aí morre aqui no sítio. Ela ficou detestando o sítio, achando que o sítio tinha sido a causa de tudo. Já, às vezes a gente bota a culpa da nossa energia não estar funcionando bem em coisas
em objetos, em situações, e às vezes não é, é nossa interpretação das situações. Nós induzimos ela hipnoticamente, fizemos uma limpeza dos cordões energéticos no geral, limpamos chakras, realinhamos tudo, e aí sentimos a necessidade de fazer o que a gente chama de espelhamento e conversa com o morto. Mas é uma sessão espírita, Wagner? Eu digo, não, não é uma sessão espírita. É uma conversa de PNL para reorganizar, colocar um outro caminho naquele caminho que já existe. Eu vou mudar a situação de dizer assim, não, sua irmã não morreu no sítio. Lógico que a irmã dela desencarnou no sítio. Não tinha como mudar isso. Foi o que nós fizemos, né? Eu trabalhei exatamente esse processo de ressignificação colocando o espelhamento. Eu coloquei ela na frente da irmã dela, na indução hipnótica, para quem não conhece, nós induzimos hipnoticamente, trabalhamos o subconsciente, que é uma questão que alguns chamam de inconsciente ou subconsciente, mas é onde estão esses registros. Todos os traumas eles são gerados no subconsciente, depois levados ao consciente, e muitas vezes conscientemente a gente não consegue resolver, mesmo tendo consciência de que poderia ser resolvido. Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem. E ela não estava conseguindo. Então eu voltei e coloquei as duas de frente a frente. E trocava sempre de posição. Colocava ela para ser a irmã e depois voltava para ela. E o que é que a irmã disse, né, a ela? Aí, Wagner, como é que se dá isso? É porque está no subconsciente dela. Ela sabe que isso é verdade. Mas só o subconsciente pode resolver. É só lá, no terreno do imponderável, aonde tudo foi construído e destruído, que pode ser reconstruído ou ser reorientado. Então, eu coloquei as duas para conversar uma com a outra e foi muito interessante, porque o que é que aconteceu, né? Fantástico isso, eu acho isso maravilhoso, porque ela dizia assim, mas, mana, você morreu na minha frente, eu detesto esse sítio. Aí, quando eu clicava para ela virar a mana, né, porque era ela que fazia o papel da irmã, a irmã dizia assim, mas, mana, eu vim de Brasília para cá para ficar com você e eu pressenti que eu ia morrer, então eu queria morrer nos seus braços. Eu não queria morrer longe de casa. Então, eu escolhi morrer no lugar melhor que acho no mundo e tal. E, por favor, volte para lá. Veja, era ela mesmo, estava no subconsciente dela, não era um espírito que estava ali se comunicando. Era ela mesmo resolvendo os BOs energéticos que ela criou com a irmã. E provavelmente, naturalmente, nós somos espíritas, espiritualistas, universalistas, sabemos que a irmã também estava ali perto. Tá? Estava intuindo ela nisso. Porque a irmã, lógico, estava envolta em cordões negros. Porque a irmã estava já lá também no plano espiritual, sentindo que ela estava destruindo o casamento, porque não estava indo mais para o sítio, porque tinha colocado isso na cabeça, essa crença. O que foi que nós fizemos? Mudamos a situação, trouxemos a irmã dela de volta, ressuscitamos a irmã dela. Não, nós ressuscitamos o caminho. O que fizemos? Colocamos o caminho de que a irmã tinha vindo para morrer nos braços dela. A irmã tinha vindo para dar o privilégio a ela de ter convivido os últimos momentos. Para entender que aquele lugar era um lugar santo, abençoado, onde lá ela escolheu para ir embora dessa vida e ir para outra. Veja que coisa fantástica, maravilhosa. E isso foi ela mesmo que mas Wagner, tu é genial. Não fui eu, não, viu? Foi o subconsciente dessa senhora que fez o recaminho. E aí depois eu coloquei ela de volta e tal, ela chorou mais um bocado, a gente tomou mais um chá aqui, ela foi embora para casa dela, um mês depois a senhora volta para fazer uma manutenção, porque eu percebi que ela já estava bem, né? E aí ela volta toda pintada, o cabelo pintado, a bochecha rosada, né, os beiços vermelhos, de batom vermelho, bonita que só a gota. Né, uma senhora chegando, eu nem conheci, porque ela chegou aqui tão bonita que eu não conheci. Ela chegou tão acabada, assim, refiz o meu casamento com o meu amor. Estamos indo todos os finais de semana para o sítio e programamos uma viagem para a Europa. E eu fiquei assim impressionado com sei lá, mudança e como a gente pode melhorar essas relações, até com o plano espiritual, gente. Quando a gente se resolve a gente mesmo, a gente limpa o cordão do nosso lado. Os cordões, eles não são limpos do lado de ninguém. Nem do espírito, nem do espírito encarnado, que é a alma que está encarnado no teu desafeto, na pessoa que está... Não, a gente limpa na gente, reprogramando o caminho
pelo qual nós havíamos passado e adquirido esse trauma, essa tristeza, essa agonia. Tá? Temos que investigar quais são os sentimentos que temos com aquela pessoa e descobrir por que estamos ligados a ela. A pessoa que mais sofre com os cordões provavelmente é a quem foi delegada a missão de transmutá-lo. Então, é lógico, quem é que fica com BO? É quem fica com raiva, é quem fica ressentido, é quem fica triste, é quem fica odiando, é quem fica querendo matar alguém e tal. Esse é o que tem que transmutar. Não a pessoa que está do lado de lá. Não, mas se ela melhorar, eu melhoro. Ela não vai melhorar nunca. Não fique esperando nos outros uma coisa que é você que tem que resolver. Quem tem que resolver é você com você, e não o outro com você. Perceba isso. Vamos lá. Você vê aí, ó, uma figura muito interessante de uma pessoa encostada aí num postezinho, tem até aí um disco voador na placa aí, e ele está envolto de pensamentos e de coisas. Somos nós. Disse Buda que nós temos... Buda, 500 anos antes de Cristo, né, ele já dizia que nós temos 95 mil pensamentos em 24 horas. A neurociência, na década de 90, comprovou que não 95 mil, como o Buda tinha dito, ou havia dito, mas nós temos pelo menos 75 mil pensamentos envolvendo o nosso psique, a nossa mente o tempo todo, porque não só são os nossos pensamentos, são os pensamentos dos cordões energéticos, são os pensamentos dos espíritos, são as psicosferas que sei lá, estão ao nosso redor, que estão às nossas cercanias. Tá? É muito interessante, porque nós pensamos em muita coisa o tempo todo. Tem hora que eu estou pensando numa coisa boa, tem hora que eu estou pensando numa coisa ruim. Esse pensamento vai mudando, parece que nós somos bipolares o tempo todo. E somos de alguma forma. É porque alguns controlam essa bipolaridade, ou às vezes até tornam a vida tão material que andam meio que como um robô, repetindo ações durante o dia. Acorda de manhã, toma café, não sei o que, faz não sei o que lá, e vem e tal, e fica com sentido na novela de noite, e não sei o que, bababá, briga com o povo, é mal-humorado e tal, e para ele ali é aquela vida dele. Mas ele tem ainda esses 75 mil pensamentos diariamente. Olha os cordões e as suas nuances aí, as colorações, né? E você veja aí que cada coloração dessa tem a ver com o tipo de pensamento que você está tendo. Isso é verificado, tá, gente? Os médiuns videntes, vou botar até aqui, veem a aura e veem qual é o tipo da aura que você está, que está permeando você. Muitas vezes você está assim, altamente intoxicado de pensamentos deletérios, de pensamentos difíceis, de pensamento complexo, tá? E eles veem isso. Mas isso também pode ser notado, tanto a tua energia, nós temos, existe um aparelho chamado, um aparelho mecânico chamado Aurameter, ou Aurameter, ou então um medidor de aura, tá certo? Que nós fazemos essa medição em radiestesia. Também tem a câmera Kirlian, que você coloca o dedo e tal, e é verificado qual tipo de energia você tem, tá? Então, a minha aqui é mecânica ainda trabalho com aurameter, tá? Que é um aparelho de radiestesia. Eu faço toda a medição de como é que está a energia da pessoa. Também utilizo o biômetro de Bovis, que é também radiestésico, onde eu faço uma medição de 0 a 14 mil, quanto você está com a energia ruim. Então, a gente faz através do pêndulo, a gente percebe como é que está a energia da pessoa e como é que está essa emanação de cada um. E temos aí vários aferidores que energeticamente nós conseguimos perceber em radiestesia. É muito interessante, porque tudo isso é feito na anamnese, tá? A gente faz toda uma verificação do campo energético da pessoa. É bem interessante, tá, gente? Então você tem aí, e aí a gente não pode confundir, os cordões energéticos tóxicos com as ligações mentais e as ligações emocionais. As ligações mentais e emocionais, elas são ondas que conectam a pessoa. Eu gostei de uma pessoa, eu falei com uma pessoa, o taxista foi simpático comigo, o cara do Uber, a moça que me atendeu na lanchonete, me olhou com um jeito simpático e me atendeu bem. Ali existia uma ligação mental, uma ligação emocional, onde eu gostei do tratamento, gostei da coisa e tal. E aí são ondas que conectam as pessoas. É o que a gente chama de à primeira vista.
né? Aí depois começam os cordões energéticos, que podem ser tóxicos ou luminosos. É o aprofundamento disso tudo. Aí são laços, quando são tóxicos, que aprisionam as pessoas, que deixam elas presas a você. Estamos presos às nossas próprias criações. As ondas mentais são conexões físicas, quânticas, quer dizer, são ondas que vão, gente. Nós somos onda, nós somos energia pura, gente. Eu sempre faço essa comparação. Se você pegar um microscópio assim de última geração, colocar na tua pele, for aproximando esse microscópio assim de forma muito potente, primeiro ele vai ver tuas células epiteliais, depois ele vai penetrar, vai ver teus tecidos e etc. Depois ele vai ver tuas células, nas células os núcleos, os elétrons, prótons e nêutrons. Depois eles vão ver os quarks, e aí vem a teoria das cordas. Eles não verão mais nada, só vibração. Nós somos a energia, tudo que você olha na sua frente é energia densificada, concentrada. Por isso você vê, porque nós estamos num mundo tridimensional, mas nós somos energia. Então, como ondas mentais perambulantes, tá certo? Nós temos conexões físicas, quânticas, tá? É aquela coisa que você sente. Aí você tem também os cordões energéticos, que são os laços afetivos. E aí, quando eu falo, eu vou repetir. Quando eu falo cordões energéticos, eu estou me referindo aos tóxicos. Laços afetivos tóxicos. Eles saem do nosso umbilical, tá? É nesse chakra do plexo solar que sai uma conexão e intoxica a relação, tá certo? Sai daqui. Aliás, assim, para se fazer a limpeza dos cordões, nós fazemos toda uma limpeza através de uma técnica, né? Eu vou mostrar para vocês até algumas técnicas aqui, eu acho que eu não coloquei, mas eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, tá certo? Utilizamos de algumas técnicas que fazem a limpeza desses cordões energéticos, principalmente no plexo solar, a partir do umbigo. Mas também limpa o cardíaco e limpa o laríngeo e o coronário, o frontal e o coronário, tá certo? Porque nós temos, assim, cordões energéticos, são laços tóxicos, estão colocados, e temos a forma mais grave ainda de toda essa intoxicação, quando existem projeções de corpos. É aí onde existe assim, o punk rock radical da relação tóxica ou dos cordões tóxicos. Por quê? As relações ficam altamente tóxicas. Você entra numa monoideia, você não consegue pensar em outra coisa, em outra pessoa, você só pensa naquilo, você só quer matar, você só quer destruir, você só quer dizer, ou chorar, ou lamentar, ou se fazer de coitadinho. Bom, aí, nesse momento, começa uma codependência, onde os seus corpos são projetados. Um dos corpos que é projetado, gente, nós temos 7 corpos, tá? A saber, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o modelo organizador biológico, o perispírito, como você queira chamar, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. Nós vamos tratar apenas de 4 nesses, tá certo? O corpo físico, o duplo etérico, o corpo, o móvel, modelo organizador biológico, e o corpo mental inferior. O que é sequestrado e que fica com a outra pessoa? É o mental inferior. O mental inferior fica com o outro lá. É sequestrado, fica lá no outro canto. E o mental inferior da outra pessoa fica com você. Cara, quando acontece isso, o desmantelo é grande. Porque tu não deixa de pensar na pessoa e a pessoa não deixa de pensar em tu. E todas as noites, quando vocês dormem, é uma beleza. Porque, olha, teu corpício astral vai encontrar o corpício astral da outra pessoa. E é lascou, né, velho? Você pode estar 30 anos sem a pessoa, mas você está alimentando aquele ódio, aquele ressentimento, aquela coisa toda, naturalmente você não vai se desconectar nunca e o teu cordão vai ficando cada vez mais tóxico, né? E isso aí, para se livrar dele, se você tem essa alimentação de pensamento constante e o teu corpo está sequestrado, posso resolver sozinho, Wagner? Lógico que pode. Todo mundo pode, senão as pessoas não conseguiam. Mas tem gente que não consegue, tá? Vamos colocar aí que pelo menos 80% das pessoas não conseguem fazer isso sozinho.
tá? É preciso terapia, é preciso fazer uma limpeza, é preciso... Por isso que é tão importante a terapia, gente. Não, olha, muita gente tem um preconceito danado com terapia e diz assim que é coisa de doido, né? Não, terapia é coisa de doido. Não é coisa de doido, é coisa de quem quer melhorar. É coisa de quem sabe quais são os seus próprios limites. É coisa de quem sabe aonde o calo aperta no pé. Então, a terapia é para isso, gente. Aí você tem aí as projeções dos corpos, né? Você tem aí os 7 corpos projetados, que aí é onde existe a correlação, a relação tóxica, a codependência, a obsessão mais profunda, porque aí você, na obsessão de vivo para vivo, também abre tua tela búdica para obsessões muito mais tóxicas e prejudiciais e complexas do plano espiritual. É aí, nessa tela búdica, onde vamos colocar aspas, os amiguinhos espirituais vêm e instalam chips, aparelhos, parasitas no teu corpo astral, tá certo? Às vezes no teu duplo etérico, tá? Colocando lá, prejudicando todos os 7 chakras que são ligados ao sistema endócrino e, portanto, são conectados a todo o teu sistema de órgãos internos no teu corpo físico, adoecendo o corpo físico também, tá certo? Vamos lá, você vê aí as consequências dos cordões, né? Um fio invisível conecta. Isso é uma frase japonesa, tá, gente? Então, essa questão dos cordões energéticos tóxicos ou luminosos, tá? Eles são isso faz parte de uma percepção mundial. Todos conhecem esses cordões que nos ligam às outras pessoas. Né? O planeta é uma rede de conexão. E aí eu vou lembrar John Donne, ensaísta inglês novamente, adoro John Donne, essa frase de John Donne é assim a minha preferida. Ele diz assim: ninguém é uma ilha isolado em si mesmo. Todos nós fazemos parte de um continente. Isso é fantástico, né, não, cara? O que significa dizer que todos nós estamos conectados de forma máxima ou mínima, de forma tóxica ou luminosa, mas estamos conectados. E aí, essa frase, esse ditado japonês vem dizendo aqui, ó: um fio invisível conecta os que estão destinados a conhecer-se, independente do tempo, lugar ou circunstância. O fio pode esticar ou emaranhar-se, mas nunca irá partir, o que significa dizer que não tem jeito, tu não desconecta. Você vê aí o casal, né? E ela mesmo com o outro lá, com o morenão lá, bonitão, tá conectada a outra aí. Inevitavelmente é muito difícil partir isso tudo, tá, gente? Aí você tem a anatomia energética dos corpos que eu falei para vocês, mais o corpo mental inferior. Você tem aí o corpo, o corpo físico, você tem aí o duplo etérico, né? Que é aonde estão, é a sede dos chakras. Esse corpício aqui, ó, esse amarelito. Aqui, desculpa, pessoal, eu passei. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse corpício aqui é amarelo, tá certo? Então, esse aqui é o duplo etérico, é a sede dos chakras, tá? De todos os chakras. Nós temos milhares de chakras pelo corpo. Cada poro nosso é um chakra, mas nós temos os 7 principais chakras, que são os chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, sexual, básico, tá, gente? Então, tá tudo aqui. E todos eles estão conectados a uma junção muito grande de órgãos, né? E aí, quando nós somos atingidos energeticamente, atinge esse duplo etérico, tá? A energia vem para esse duplo etérico, atinge os chakras e, portanto, adoece você física e mentalmente. Pode atingir também o perispírito, tá aqui o perispírito, e pode atingir, como eu falei para vocês, o mental inferior, causando aí uma duplicidade. Teu corpo mental fica sequestrado em um outro canto. Entendeu? E aí, ó, corpos mais afetados, na maioria dos casos, são esses 2 corpos. São os corpos, o duplo etérico, que é o corpo do campo energético dos relacionamentos. Olha, minha gente, não tem a relação maior, eu já disse a vocês, do que mãe e filho, mãe e filha, tá? Mas tem outra que é pauleira também. Olha, a relação sexual, você transmutou energia, passou a energia para o outro, você pega do outro. Acabou, 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 acabou. É difícil se desvencilhar dessas energias. Então, o campo energético dos relacionamentos.
tá? O duplo etérico, ele absorve muito isso, né? Muito essa coisa dessa relação mais aproximada. São as energias que chegam e colam em você. E aí tem o campo emocional dos relacionamentos, tá? É onde você pega a raiva, a agonia, a tristeza, o ressentimento. É aí onde você diz, eu quero que morra, né? Aí tem né, o emocional mesmo, né? A emoção é essa coisa que reverbera do pensamento, tá? Tudo que não é bem resolvido, emocionalmente bem resolvido, quer dizer, sentimentalmente mal resolvido, vai reverberar em emoções tóxicas que vão complicar o teu perispírito, que você depois, em um efeito cascata, você vai transferir para o duplo etérico, que vai transferir para o corpo físico. Você tem aí, gente, olha, os corpos de registros karmáticos, que é expurgado nos cordões. Você tem o corpo físico, duplo etérico, perispírito e o corpo mental inferior, tá certo? Esse daí é onde tem os registros que tem todos os karmas teus, que é o corpo mental inferior. Chegou nele, gente, é muito difícil, é complicado. E quase todos os casos, eu costumo sempre dizer o seguinte, né, que as pessoas só nos procuram quando estão assim com BO em alta periculosidade, quase morrendo. Aí as pessoas vêm procurar, tá? Em vez de se cuidar antes, sentir uma energia ruim, sentir uma coisa estranha, eu vou passar aqui os sintomas, tá, gente? Sentiu alguma coisa estranha, procura logo o psicoterapeuta, vem logo tratar, porque aí dá tempo da gente fazer a coisa sem tanta complexidade e sem você meter tanta mão no seu bolso para poder resolver, tá? Com psicoterapeutas, com limpezas karmáticas, com limpezas perispirituais. Wagner, mas isso também é resolvido na apometria? Sim, é resolvido, mas muitas vezes não dá para resolver tudo. Muitas vezes você tem que ir para o set terapêutico. Eu costumo sempre dizer que o trabalho de reformulação exige um trabalho assim. Primeiro, um trabalho no teu corpo físico. Você tem que ir atrás dos médicos, você tem que ir atrás do psiquiatra. Muitas vezes você tem que tomar, sim, remédios alopáticos. Você tem que ir atrás do gastroenterologista para resolver seu problema de estômago. O tratamento espiritual não trata o estômago diretamente. Wagner, e as cirurgias espirituais? São outros 500 que depois outro dia a gente conversa. Tá? Mas a primeira coisa, você tem que trabalhar o teu corpo físico, ir atrás da medicina tradicional. Depois você tem que ir e procurar um psicoterapeuta, alguém que terapeutize você, porque chega a um nível, essas toxicidades dos cordões, essas toxicidades kármicas que você traz para o mundo material, que você traz para os teus comportamentos, que aí fica complicado você tratar sozinho isso, é muito difícil. E a outra coisa é a parte espiritual, porque aí, lógico, se eu fui envolvido energeticamente, se isso passou para o meu perispírito, para o emocional, e se isso depois caiu no corpo mental inferior, rompeu minha tela búdica, que eu tô cheio de amiguinho espiritual aí, amiguinho não, que eu não gosto de chamar de amigo, né? Acaba vem, lasca a vida da gente, a gente chama ainda o cabo de amiguinho, de irmãozinho. Bom, pode ser irmão no universo, mas, pô, peraí, né, tá me prejudicando, tá? Eu até entendo a função kármica que ele tem para mim, né? As sombras nos ajudam muito a seguir para o caminho da luz, tá, gente? Por isso que eu disse que toda relação, até a obsessiva, ela é uma relação luminosa, porque as luzes, né, ou a luz, se aproveita das sombras para fazer você evoluir. É através do seu obsessor cruel que você aprende que estava errando, que você faz uma reforma íntima, que você olha assim no espelho. Então, o teu obsessor é o teu melhor amigo, porque ele faz você olhar para você diante do espelho, a se conhecer. Isso é fantástico, gente. Não tem nada de errado, nada de ruim nisso. Agora, lógico, eu não vou chamar de amiguinho ou de irmãozinho quem está lascando minha alma, né? Então, quer dizer, foi culpa minha? Foi. Aí é onde você tem que fazer uma revisão, você tem que fazer uma catarse, você tem que pedir desculpa a quem tem que pedir desculpa, você tem que fazer um trabalho de limpeza energética, você tem que mudar, sobretudo, os seus comportamentos pessoais. Que aí é a reforma, que os espíritas falam tanto de boca cheia, que é a reforma íntima. Gente, reforma íntima é um negócio que não é para santo, não. É para gente como a gente. Reforma íntima é como o Chico dizia, eu sou igual a uma lesma, eu vou andando assim, passinho por passinho, mas eu sempre vou para frente, eu nunca volto atrás. Então é a gente trabalhar esse andar para frente o tempo todo.
Os cordões vão exteriorizar aquilo que for o compromisso kármico da pessoa. O ciúme, o controle, a traição, a posse, a mágoa, a mentira, o interesse, o egoísmo, a sensualidade, culpa e várias dores emocionais. E todas elas ensinam, tá, gente? Vanderlei Oliveira nos ensina no seu livro Emoções que Curam, que tudo isso aí leva a gente a evoluir. Tá? A raiva, por exemplo, a raiva é um instrumento fantástico, gente. É um instrumento que impede que as pessoas que abusem. Você precisa ter. Tem muita gente que diz assim, não, cristamente, a gente não precisa ter raiva, não tem que ter raiva de ninguém. Não, velho. Sentiu raiva, você tem que ter raiva para poder combater aquilo que está abusando de você. A raiva é um sinalizador de que você está sendo abusado, de que você está sendo vilipendiado nos seus direitos, nas coisas que você acredita, né? Muita gente diz assim, não tem inveja de ninguém. Cara, a inveja, do jeito certo, ela ajuda você a evoluir também. Porque você, com a inveja, você fica uma pessoa com mais vontade de conseguir suas coisas. Não é querer o que os outros têm, mas querer também uma vida boa. Invejar, sei lá, o sucesso do outro é querer também ter sucesso. Então você vai fazer um esforço, é canalizar ou então colocar essa energia do que você quer, que você vê no outro como exemplo de coisa que você quer fazer, e ir lá e fazer, poxa. Vai lá e faz, ao invés de querer o do outro, matar o outro para ter o que ele tem, tá certo? Não é isso. Né? Mas que a inveja tem uma função fundamental, tem, a mágoa também tem, né? Muitas vezes tudo isso, esse egoísmo que nós temos, tá? Aliás, é um fator de proteção. Wagner, você está dizendo que o egoísmo é um fator... Pois é, a exacerbação do egoísmo é que prejudica o homem. Aliás, tudo que é exagerado é que prejudica o homem. Mas você ter um determinado egoísmo é uma preservação. Você está preservando você mesmo. Está dizendo assim, não, pô, peraí. Deixa eu resolver minha bronca aqui. Aliás, você nunca vai resolver o problema do outro se você primeiro não olhar para si. Quer dizer, egoísmo é egoísmo, né? Quer dizer, você está se voltando para dentro, de certa forma. É porque, às vezes, as palavras, né, etimologicamente, ela nos engana. E aí, as crenças religiosas, tradicionais, nos colocaram, assim, uma pecha de culpa em tudo. Inclusive, a própria culpa também tem uma função, né? Tem uma função kármica. A culpa é para dizer a você, olha, você errou em alguma coisa, agora conserte. Então, você cria a culpa e depois aí você se responsabiliza, porque a evolução da culpa é responsabilidade. Você se responsabiliza por algo. Você diz, porra, peraí, eu preciso me responsabilizar em vez de me sentir culpado, que é paralisante. Eu não preciso me sentir culpado, eu preciso me sentir responsável pela situação e eu vou lá e resolvo o problema. Eu vou lá e coloco a minha cara a tapa, tá certo? Aí, o efeito do desalinhamento dos corpos são as fendas energéticas ou o rompimento da tela búdica. Né? Tua tela búdica fica meio com furos, com microfuros em todo canto, que permite a obsessão mais complexa. Você tem aí o efeito entre duas pessoas, né? Onde o corpo astral da mãe, você vai ver aí, ó, filha sendo atacada e carregando o corpo mental da mãe na sua estrutura energética e sutil, por conta de cordões gravemente adoecidos. A filha carrega 5 corpos, tá certo? São os 5 corpos que eu falei para vocês, até o mental superior, e mais um da mãe. Então, por isso, muitas vezes, gente, a gente está com dor nos ombros. Não é o espírito que está encangado na gente, não. É o espírito do outro, né? Do outro. É o mental inferior que está densificando no humeral. A gente sente muito peso aqui nas costas quando a gente tem os cordões energéticos tóxicos. Nós sentimos muito essa coisa densa atacando a gente por trás aqui. É porque a gente está pesado, a gente está com mais corpos do que a gente consegue carregar. Mas Wagner, é energia, isso pesa e pesa muito. A gente vai ver aqui, ó. Nossas crenças nos unem toxicamente. Crenças é o que você pensa que é, e a vida é o que você e os outros, né? Então, pensa o que você é. Você acha que é de um jeito e você não é daquele jeito. Emoções, a realidade do que você é. A vida, você e os outros, o que eles têm e passam na realidade. Então, na realidade, é assim, eu sou uma pessoa que acho que sou, mas na realidade eu sou outra, é completamente diferente.
tá? Porque eu não me enxergo, por isso que Sócrates falou, né? Sócrates viu no Panteão, no Panteão na Grécia, a seguinte frase, né? Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a si próprio é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo, né? Eu sempre falo nisso, gente, porque é verdade isso. Quando se chega a esse nível de simbiose e complexidade de laços, todos os chakras já foram afetados pelo processo de toxicidade energética. Então, as crenças é isso aí, ó. A gente sempre se acha aí, ó, uma ovelhinha. É o que você pensa que é a vida. Você e os outros, né? As pessoas pensam que você é de um jeito, né? Só que você, as emoções mostram quem você é, né? É a realidade do que você é, a vida. Você e os outros começam a ver você do jeito que você tá aí, esse lobo aí, essa coisa aí. É o lobo vestido com a pele de cordeiro. Muitas vezes a gente é isso aí. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim: meu Deus, aí fica morrendo de pena, de dó. Ah, tão coitadinho. Coitadinho, pô, às vezes ali tá um lobo, assim, feroz para lhe atacar. E a gente precisa ter cuidado com isso. Por isso que a gente também tem que escolher muito bem as relações. A gente vai deixar de se relacionar, gente? Não! Vamos nos relacionar. É aquela história, o bom da vida é viver, o bom da vida está nisso. Agora, com cuidado, tá? Com cautela, pisando no lugar certo, para não encontrar, sei lá, uma mina, um campo minado de emoções, de sensações e de situações tóxicas que você pode se envolver e explodir junto com essas emoções tóxicas, tá? Aí você tem as crenças limitantes, que eu falei aí da senhora, né? Quer dizer, a autoestima vai lá para baixo. Quer dizer, acontece quando usamos nossas crenças em ressonância com a realidade daquilo que sentimos. A autoestima, né, na realidade, é estar conectado com você. Você tem autoestima, você está conectado com você, com quem você é, com sua riqueza interior. Todos somos competentes, temos tudo para a autossuficiência, para a riqueza e a felicidade. Só não estamos sabendo como acessar tudo isso. E a baixa autoestima, o que é? As suas emoções estão lá também, e aí você vê, acontece quando usamos nossas crenças para mascarar a realidade daquilo que sentimos. Ah, tem muita gente mascarada por aí. Tem muita gente que acha-se assim, perfeito, melhor do que todo mundo, que nunca vai errar, que tudo que pensou sempre foi pro bem, e, pô, quando vai catar lá dentro tem um lobo numa pele de cordeiro, tá certo? Você sente que não deve manter um relacionamento ou fazer algo na vida, mas suas crenças foram todas moldadas para sustentar o oposto do que sente. Conclusão, você estará cada vez mais distante de você. Aí vai causar o quê? A baixa autoestima, que é exatamente estar desconectado de você, do que você sente e de quem você é. Você está desconectado disso. Então, pô, você precisa saber quem você é, voltar a si, tá certo? Então, as doenças que podem vir da toxicidade. E, olha, doenças orgânicas. Enfermidades no sistema epidérmico, você fica com manchas e tal, começa a acontecer várias coisas com você, alergias, erupções, micoses, inflamações das mais variadas. Doenças lombares e dores miofaciais, baixa de libido, dispepsia nervosa como gastrite, fadiga crônica ou ausência de vitalidade intermitente. Isso acontece muito no chakra umbilical, tá, gente? Que é exatamente o chakra onde eles sugam a energia. Porque é o seguinte, na medida em que você rompe o corpo búdico, e aí eu vou dar um exemplo que Vanderlei deu, eu achei fantástico, fabuloso. Você tem um ventilador, não tem? O ventilador faz o quê? Ele gira no sentido horário e faz com que o vento vá para frente. Então você está exteriorizando, quer dizer, você está colocando sua energia para lá, tá certo? Quer dizer, você sai de você uma energia positiva, uma energia do bem, está sendo exteriorizada. Quando você coloca a pá do ventilador, vamos imaginar a pá do ventilador ao contrário, ele é um exaustor. O que ele faz? Ele tira sua energia de dentro, sugando, em vez de colocando a energia pura para fora, ele suga sua energia de dentro, como se fosse um exaustor, como se fosse um ambiente onde você tivesse de retirar alguma coisa, e vai sugando essa energia e colocando para fora de forma incontrolável. O que acontece com isso, gente? É muito interessante. Na hora que você faz isso,
Lógico, nós não somos ligados por energia, conexão, sua tela búdica está rompida, os espíritos vão perceber, aí é onde entram os vampiros espirituais. É onde entram os parasitas, onde os espíritos vêm e colocam os chips. As formas de pensamento são inseridas através de ovoides, através de chips de pensamento, chips de reprogramação, e você começa a entrar num processo de deterioração, e isso vai realmente destruir tua estrutura orgânica, você começa a ser sugado, e aí você vai estar assim, de vez em quando vão te olhar e vai dizer, Mini, que diabo tu tem? Tu tá amarelo, que diabo é isso? É a parte energética indo-se embora, você está sendo sugado, tua energia vital está indo embora. E para você adoecer e bater as botas é no instante. Eu não estou querendo colocar medo em ninguém, não, mas isso é verdade, tá certo? É aí onde aparecem as doenças oportunistas e tal, teu sistema imunológico vai lá para baixo e você termina, né, embarcando no mental, né? No mental, no corpo mental, que é exatamente essas doenças emocionais e mentais. Uma dificuldade de concentração, uma inquietação. Gente, quando chegou nisso, procure rapidamente. Encontros noturnos, você se encontra e vê coisas terríveis, tenebrosas. Depressão, você começa a ficar depressivo, triste, agoniado. Nada para você dar certo, nada para você é bonito. Tudo tá preto e branco, nada é colorido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Ansiedade, muita ansiedade, a gente sempre pensando, o que é ansiedade? É excesso de futuro. O que é depressão? É excesso de passado. Né? Excesso de futuro e excesso de passado não funcionam. A gente fica sempre pensando no depois, ou então fica pensando no que fez, nas coisas que aconteceram, e remoendo isso, remoendo. É preciso terapeutizar. Insônia, você não consegue dormir, porque tem uma coisa muito interessante que os espíritos fazem também. Quando você chega nessa fase do mental, o que é que os espíritos fazem? Você apurrinha tanto com o seu vitimismo que, por exemplo, os espíritos obsessores não querem mais lhe obsidiar. Porque eles ficam perturbados no plano espiritual também. Então, eles fazem você ter insônia para você não dormir e não ir para o plano espiritual. Ou então, você está num processo mental de tanto medo que você tem medo de ir para o plano espiritual e se encontrar com seus cobradores. Então, o negócio é punk rock quando chega nessa hora. Tá? Codependência, carregar os afetos nas costas. Tá certo? Que é exatamente aquela questão do mental. Energéticas e espirituais. São doenças energéticas que pegam no seu campo energético, que é exatamente essa questão mais energética. Você vê aí a conexão com entidades ligadas ao karma de quem forma o cordão. Ixi, Maria. É onde arrombou, né, a tua tela búdica e você já está conectado com essas entidades. Corpo aberto, que são fendas que surgem no desacoplamento dos corpos. Os corpos fendam, né? Então sua tela búdica entre o duplo etérico e o perispírito é rompida. E é você quem rompe, tá, gente? A Wagner, quem rompe isso? Meu Deus, não dá para fazer um negócio, uma macumba de cabeça, alguma coisa, fazer um despacho para poder parar tudo isso. Não! Se você não parar de se repetir, se você não parar de falar besteira, se você não parar de enviar ódio, se você não parar de fazer isso aí, não vai rolar. Vai abrir cada vez mais fenda. Várias entidades vão se acercar de você e você tá no mato, sem cachorro. Bolsões energéticos, começam todos os bolsões energéticos se circulando você, tá? Todo canto que você vai, você absorve energia ruim. Você entra num canto, se sente mal. Você entra no outro, se sente mal. Você pega, aonde tiver energia ruim, você está absorvendo. Os chakras começam a ficar congestionados e desalinhados. Esse aí é para arrebentar, gente. Congestiona quando eles estão saturados de uma sensação e de uma energia só. E desalinhados é que eles começam a girar ou rápido demais ou lento demais. Tudo tem a sua velocidade certa. E depois, obesidade energética. Gente, não é engordar, não. É porque você fica parecendo que está carregando um peso maior do que você tem. E, naturalmente, isso termina redundando em obesidade física também. Lógico, obesidade energética é você estar inserido de tantos pensamentos que, na ansiedade, você come cada vez mais. E isso, lógico, vai gerar uma obesidade física também. Aí você tem aí todos os chakras, né? Ele atinge aí todos os chakras, tá, gente? Quando a bronca come no centro, atinge todos os chakras, aí é preciso fazer uma limpeza, é preciso fazer uma reenergização, é preciso fazer uma limpeza, uma desintoxicação dos cordões energéticos, é preciso fazer um tratamento, é preciso fazer uma coisa mais, sei lá, mais eficaz.
Muitos dizem assim, não, eu vou toda vez no centro, tomo um passe no centro, né, faço um tratamento magnético e saio bem. Mas, Wagner, danado é o seguinte, eu já vi várias reclamações como essa. Vou lá no centro, eles fazem não sei o que. Quando eu saio lá do lado de fora, com 1 hora, 2 horas, volta tudo, a sensação ruim todinha de novo. Sabe o que é que acontece? É que o passe magnético, igual ao reiki, igual à bioenergia, ela tira aquela densidade, mas se você não mudar o comportamento, se você não mudar as ações, não mudar o pensamento, não tratar o seu mental, você volta a pensar as mesmas bobagens, a praticar as mesmas coisas, a procurar as mesmas pessoas. E aí, velho, não tem passe, não tem energia, não tem nada que mude isso, porque o pensamento é quem formula, é quem estrutura toda essa tua densidade e toxicidade energética. Você tem aí o desalinho e o desequilíbrio, né? Você tem aí o coronário, o cardíaco emocional e o genésico energético. Você tem alteração do ritmo desses chakras, tá? Mais lento ou mais rápido. A paralisação, que é o chakra parar mesmo. Ele estagna, ele fica lá no ponto. A gente nota isso muito em apometria. A gente nota quando determinado chakra parou de funcionar. E isso para pegar uma doença, né, gente? O nosso corpo é o mata-borrão, né, do espírito, né, do perispírito, do duplo etérico. Quando acontece isso, em qualquer um dos chakras vai dar problema. Por exemplo, o chakra básico causa o quê? Problema no ovário, problema nas gônadas, né? Problema de câncer de próstata e etc e tal. Né? No plexo solar e tal, vai causar problemas gastrointestinais também, nessa estrutura energética no genésico. No cardíaco, problemas cardíacos, problemas emocionais, depressão, tudo, gente. O coronário também, tá certo? E a inversão, às vezes o chakra inverte, em vez dele girar no sentido horário, ele começa a inverter, girar no sentido anti-horário. O que acaba com você. Você começa a ficar completamente desconectado. Por isso que os tratamentos energéticos dão tão certo. Eu estou aqui com Michele e com Flaviana, que elas já perceberam como... Flaviana é mestre reiki, né? Mas Michele já percebeu como funciona isso no tratamento. Né? No tratamento, muitas vezes você chega aqui totalmente desorganizado energeticamente e sai daqui, parece que é algum milagre. Não é um milagre, é que nós realinhamos os chakras, reenergizamos os chakras e a pessoa sai bem. Mas saiu lá fora, começou a pensar todas as besteiras de novo, fazer todas as besteiras, se conectar com as pessoas erradas, a toxicidade volta todinha novamente. Basta se afastar do objetivo que é manter o equilíbrio, a harmonia, começa a voltar tudo de novo, você começa a adoecer de novo. É lógico, gente, não é milagre isso. Aí muita gente diz, não, isso é milagroso. Não tem nada de milagroso. Teve uma vez que eu tratei uma senhora aqui, não vou chamar o nome dela, mas ela chegou aqui porque teve um aborrecimento, quer dizer, o cordão energético intoxicou dela, entre ela e a irmã, e ela chegou aqui com dor, a perna inchada, muitas dores nas costas e tal, e ela não estava nem andando. Colocamos ela na maca e um simples alinhamento de chakra, um reiki, foi feito nela. Ela, quando pinotou da maca, já pinotou bem. O pé desinchou em meia hora, 40 minutos, então o pé desinchou, ela voltou a andar normalmente, tudo certinho. Então você veja como são esses desequilíbrios que levam a essas doenças físicas, que são muitas vezes bobagens, algumas coisas que a gente precisa só retirar ali energeticamente. Você tem aí, né, o duplo etérico, que são as energias são tão conectadas ao chakra básico, tá? O duplo etérico, que são as energias mais telúricas, mais conectadas à Terra. Você tem aí o perispírito, que está conectado ao cardíaco, tá? E ao laríngeo. Você tem o coronário, que está conectado aos pensamentos. Então, cada chakra desse tem uma função e te faz ficar de forma mais grave ou menos grave no processo de intoxicação energética, tá, gente? Você tem aí no MOB, né, no perispírito, o modelo organizador biológico, o cardíaco emocional, uma perda afetiva, né, da mágoa, da angústia, da tristeza, isso tudo destrói você, você fica destruído, né? E aí atinge o teu cardíaco, e você fica muito mal, né? O duplo etérico é no genésico, no energético, né? Perda de fluido vital, você vai sendo sugado, você vai começando a amarelar.
E por incrível que pareça, esse é o mais simples de tratar. Por incrível que pareça, tá certo? E aí é onde acontece aí os vampirismos e a desvitalização, porque quando começa a vampirização é porque também já foi atingido o mental inferior, tá, gente? Aí você tem aí os encontros noturnos, né, com as grandes figuras, que você tem cordões energéticos tóxicos com ela, e aí você transmuta essa energia e acorda assim pior do que foi dormir. Parece que um caminhão passou por cima de você. Lógico, né? Você foi sugado, né? Pode ser coisa boa também, gente. Eu estou falando que é só coisa ruim, não. Cordões energéticos que você tem aí é o resultado invisível da forma como duas ou mais pessoas se relacionam. Aí você tem aí, ó, a raiva, a mágoa, o medo e trocando essas energias entre os dois corpos, né? O efeito disso são doenças, atração de energias e pessoas na mesma vibração e relacionamento. E o pior é assim, vira um efeito cascata. Quando você tá assim, parece que você atrai tudo quanto tem de pessimista, gente ruim, gente que vem para botar, sei lá, só gosto ruim nas coisas que você faz. Teu emprego começa você começa a se dar mal no emprego, as pessoas não começam a se relacionar mal com você. Então, quer dizer, gente, é muito grave isso. As pessoas não atentam para isso. Ah, mas Wagner, rapaz, isso é uma novidade muito grande. As pessoas não sabem disso. Não sabem mesmo. As pessoas vivem em maia. As pessoas vivem repetindo, feito robôs. Nós vivemos numa matriz. Um outro dia aí eu fiz uma palestra, Matrix, se vocês forem no meu canal do YouTube, vocês vão ver lá, tá? Matrix, né, o relacionamento. Nós vivemos em uma Matrix. E vivemos mesmo, tá? Vivemos mesmo. Vivemos em maia, numa ilusão, repetindo coisas, né? Poucos têm lucidez do que estão fazendo aqui na Terra. E aí isso, lógico, adquirindo cordão energético tóxico, eles vão dizer assim, ah, não, eu vou curar isso com cana, com droga, com isso, com aquilo. Quer dizer, são fugas que os seres humanos arrumam, rotas de fuga para sair dessa agonia. Aí você tem aí, a limpeza, gente, é só dos seus 50%. Se você olhar aí na ilustração, você tem aqui você, tá aqui a setinha do computador mostrando, você, e que você impede que a energia emanada de forma negativa, deletéria ou pouco favorável, tá certo? Ou pouco favorável, é emitida pela pessoa do outro lado. Mas quando você está com seus cordões limpos, com uma mudança de pensamento, de atitudes perante aquilo tudo que aconteceu, porque a limpeza é de você para o outro, não é do outro para você. Não, eu só melhoro se o outro melhorar. Eu só dou um bom dia se o outro der bom dia. Minha gente, a responsabilidade é sempre nossa. É sempre nossa, fomos nós que puxamos para nós. E quando não fomos nós, é a consequência de todo um processo, tá certo? De todo um projeto de vida mal elaborado, mal concatenado. A gente precisa pensar nisso. Quais são os passos terapêuticos, né, que a gente utiliza? O primeiro passo, a gente faz aqui, no nosso SEC mesmo, nós fazemos o exame terapêutico, e aí trabalhamos uma anamnese, mas primeiro um exame terapêutico para saber mais ou menos o que está acontecendo. O segundo passo é um exame de aura. E aí a gente usa o Aurameter aqui, mas só que tem aparelhos mais modernos. Mas eu gosto muito do aparelho mecânico, né? Eu utilizo mesmo o pêndulo com o biômetro de Boves para saber de 0 a 14 mil como é que está a tua energia. Faça a medida dos chakras para ver se eles estão rodando e girando do jeito certo, né? E a gente consegue isso através do pêndulo, são técnicas que nós temos de radiestesia, tá, gente? O quarto passo, alinhamento de chakras, onde nós fazemos primeiro uma limpeza dos chakras, né? Nós giramos ele em sentido contrário, tirando toda a energia densificada. E depois colocamos eles para girarem em sentido horário, desde o coronário até o chakra básico. Tá? E aí utilizamos florais, né? O Vanderlei recomenda um floral chamado... será que eu vou me lembrar agora, meu gente? Tem um nomezinho aí, que é de grão alguma coisa. Bom, já eu me lembro. Mas tem eu tenho até ele aqui. Muito bom o floral, tá certo? Muito interessante. Ele tem quer dizer, os florais, minha gente, o uso dos florais. Eu estou pensando no óleo essencial. Não, é o floral. O floral tem uma formulazinha que nós utilizamos, tá? E eu tenho uma pessoa extremamente competente lá do pessoal da Talismã que trabalha com isso,
Estou fazendo até uma divulgação deles aqui. São pessoas que me atendem muito bem, são muito gentis comigo. O pessoal lá é gente boa demais, Socorro, né? Todo o pessoal de lá, né? O pessoal é gente fina demais. Então, sempre que a gente pede, diz assim, olha, é para isso, eu quero alinhar os chakras, eu quero fazer uma limpeza de cordões energéticos, e aí ela já tem a formulazinha certa. Eu tenho também uma fórmula aqui já pré-preparada para isso. Depois a gente faz uma aplicação de bioenergia, que é exatamente através dos cristais, através dos aromas, através das ervas, tá? Os banhos de ervas são muito importantes, as defumações, tá? Tudo isso ajuda, gente. É a aplicação de bioenergia. E o sétimo passo, a educação, que é o passo mais certo, o mais correto é a educação emocional para o asseio. Educação emocional aí envolve a psicoterapia mesmo. Você tem que vir para a sede terapêutica, você tem que ser induzido hipnoticamente, a gente tem que entrar no subconsciente, entender o teu subconsciente e trazer as crenças limitantes para resolver e transformar isso num caminho novo, como nós fizemos com a senhora que veio aqui e que ficou chateada com o sítio, não visitava mais e depois voltou para o sítio numa boa, porque nós refizemos o caminho do subconsciente, criando uma nova realidade, uma nova forma de ver a situação que parecia trágica e para ela se transformou numa coisa prazerosa. Ali foi o local onde a irmã dela deu os últimos abraços e etc e tal. Muito bonita a história, inclusive. Tá? As técnicas são apenas para higienização nos entupimentos que causam os danos à rotação dos chakras no perispírito, para desagregação de energias tóxicas no duplo etérico, para recomposição celular no corpo físico, tá? E aí se trata os corpos. Tá? Você tem aí as técnicas usadas, né? Primeiro a técnica do laríngeo, que é uma técnica de auto-perdão, é uma técnica muito interessante que nós aplicamos aqui, que é do auto-perdão. A terceira técnica é do cardíaco do frontal, que é a técnica do fogo, onde nós queimamos, inclusive tem aqui na minha frente a técnica do fogo, onde nós colocamos o nome da pessoa ou das pessoas que você quer queimar, e nós repetimos o seguinte, olha, entrego à sábia natureza os meus laços com, por exemplo, Michele, né? Aí digo o nome dela completo e digo assim: liberto e deixo ir. E me desprendo de toda negatividade dos laços tóxicos que nos unem. Liberto e deixo ir. Que entre nós permaneça o elo de amor eterno que liberta, alimenta e cura todas as mazelas dos seres humanos. Liberto e deixo ir. Aí você pega o nome e joga no fogo. Você diz assim, mas Wagner, isso funciona? Lógico que funciona. É pensamento, é energia. Você está colocando tua energia naquilo. Você está acreditando, é o pensamento versus a vontade, tá? E esse sentimento que você tem, né? Juntando tudo isso, o sentimento, o pensamento, a vontade, o desejo de fazer, você está se libertando de alguma forma. Mas é só isso? Não, como eu falei, tem que haver uma mudança de estilo de vida, uma mudança de percepção. Né? Tem uma técnica do solar, que é a técnica do asseio propriamente dito, é onde a gente faz, suga todas aquelas energias que estão densificadas em você no teu solar, tá? No umbilical. Todos os chakras, fazemos a quarta técnica, que é fazendo com todos os chakras, técnica do fechamento do corpo. Aí, para isso, nós usamos assim um floral de fechamento de corpo. Né? Eu tenho até ele aqui, muito interessante, muito bom o floral, que é esse aqui de fechamento de corpo. Tá? E aí você coloca, pinga no floral 4 gotinhas sublingual, 4 vezes ao dia, e é muito interessante. A gente recomenda tudo isso no tratamento que nós fazemos de limpeza dos cordões energéticos. Né? Fundamentos, né, para esse cordões energéticos, para a gente lembrar. A base geradora dos cordões é o afeto. O resultado do relacionamento é a criação de um campo energético. Lógico, a partir do momento que eu começo o relacionamento, eu crio um campo energético. Cordões são sintomáticos e bilaterais. Não é culpa só do outro. É sua também. Aliás, é mais sua. Foi você que alimentou uma expectativa que o outro não podia cumprir. Então, na realidade, você que alimentou isso na sua mente. Tá?
Relacionamentos só mudam com mudança de estratégias. Fazer a mesma coisa, você não pode querer resultados diferentes, sempre batendo no mesmo ponto. Eu vou matar, eu vou não sei o quê, eu vou transferir ódio. Você só muda o relacionamento quando você muda a estratégia. Vanderlei conta uma coisa que eu acho muito interessante, eu contei até no primeiro vídeo de limpeza dos cordões tóxicos, né? Ele conta uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, que todas as vezes que você for se relacionar, isso aqui é um relacionamento maduro, ele considera assim, e eu acho muito razoável. Ele diz que você tem que chegar para o outro e dizer assim, olha, nós vamos começar uma relação agora. Parece que energeticamente nós nos combinamos. Acho que você vai me fazer feliz. E você parece que acha que eu vou lhe fazer feliz. Mas eu quero deixar uma coisa muito bem estabelecida nesse momento. Eu posso ser feliz sozinho, com você ou sem você. Eu me amo. E eu tenho a minha individualidade. Você faz o seu, eu faço o meu. É assim que deve ser uma relação. E não uma relação de dependência. Ah, não, eu só sou feliz se você estiver comigo. Eu só sou feliz se tal coisa. Não. Você tem que ser feliz por você. Não é por ninguém. Não é porque ninguém está com você. Tá? Então, tem que ter uma nova estratégia. Isso é uma estratégia que eu acho assim fenomenal. E ele, inclusive, diz outra coisa que eu acho muito interessante. Esse relacionamento não é colorido e perfeito e perfeitamente ajustável, como todo mundo acha que é. O nome disso é Lego. Não é relacionamento, o nome disso é Lego. Eu acho isso muito bacana que ele diz, né? O componente básico da presença de cordões é a dor. Você só limpa o seu cordão, o seu próprio cordão, que é fruto de uma escolha sua. Eu escolhi romper tudo. Gente, aí tem gente que diz assim, não, eu quero limpar meu cordão. Aí quando você chega na casa da pessoa, tem a foto da pessoa que ela quer limpar o cordão em todo canto. O celular ainda está conectado ao celular da pessoa. Como é? As roupas da pessoa ainda estão dentro do guarda-roupa. Sei lá, os móveis ainda estão distribuídos mesmo. Como é que você quer cortar cordão desse jeito? Se você ainda está com tudo que parece com a pessoa. Você vai acordar nunca, tá certo? Nunca, nunca. Então você só limpa o seu próprio cordão. É fruto da sua escolha. Escolha limpar. E para limpar, você tem que expurgar tudo isso. Você tem que separar tudo isso. Todo encontro é um encontro sagrado. Por isso que eu disse isso a vocês desde o começo. Gente, todo encontro é um encontro sagrado. É um encontro luminoso. Pode ser ruim como for, mas todo encontro é sagrado, porque ele ensina a viver. Lhe recoloca no mundo. É o que Exu faz, tá, gente? O Exu faz a gente cumprir o karma da gente. Como é que ele faz? Muitas vezes você chega e pede a Exu. Exu, 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 Exu. Essa é a oração de Exu, né? Exu, 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 Exu. Não tem mais nada? Tem não, é só chamar por Exu. Exu, 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 Exu. Eu queria resolver minha situação, Exu. Exu diz, quer mesmo, compadre? Quer. Ele tanto pode melhorar a situação, como ele pode piorar, só não fica no mesmo canto. Porque ele piora para melhorar depois. Porque tudo vem assim e destrói, se desconstrói, para depois você dizer, pô, bicho, isso me ensinou demais. Como isso ajudou a minha vida? Como isso reformou? É assim, é a vida professora. Os cordões energéticos tóxicos, de alguma forma, dão uma lição muito grande. Mas eu prefiro ficar sem eles. Tá? Então, portanto, se você nota que está com cordão tóxico ou está começando uma relação que pode gerar, de alguma forma, um cordão tóxico, cuide-se, está na hora de dar um pique, de sair, de correr, de sair dessa relação, porque isso está gerando uma coisa muito ruim para você. E, assim, eu acho que ninguém gosta de viver no pior, ou na pior, né, gente? Eu acho que todo mundo gosta de uma coisa bacana, de uma relação que é construída a dois, de uma relação onde ambas as partes têm direitos iguais, onde as coisas funcionam do jeito certo, e não com vitimismo, e não com chantagem emocional, e não com, sei lá, não, a mãe, não, você tem que ficar do meu lado a vida toda porque eu lhe dei tudo. Isso é um cordão tóxico. Mas vai com a mãe. Sim, seja lá quem for, mãe, pai, marido, mulher, namorada, quem quer que seja, gera um cordão tóxico quando é abusivo. Quando o outro dá mais do que o um que está lá.
Ou então, quando ambos abusam um do outro, gera um cordão tóxico. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é isso que geram todas essas problemáticas que eu conversei com vocês hoje aqui. Eu acho que eu passei muito do tempo, não foi não? Passei e muito, quase 2 horas de live. Gente, eu gostaria só de agradecer a vocês a paciência, gratidão a todos. Todo mundo só deu boa noite, ficou todo mundo caladinho, ninguém nem fez pergunta aqui, cara. Tá vendo? Boa noite a Amélia, a Michele, Lua, Lúcia Pontes, Célia, Firmo, Cleci, Roberta Novaes, Patrícia Aroneide, todo mundo aqui assistindo. Valeu, gente! Beijo no coração de vocês, paz, luz sempre. Até o próximo domingo, que provavelmente, talvez não tenha, porque eu estou viajando para São Paulo na quarta-feira de madrugada. Vou ficar até o domingo. Então, eu não sei se eu vou chegar muito cansado no domingo que vem, de hoje a 8, para poder fazer essa live com vocês. Se eu chegar, não farei, e aí eu compenso num outro dia com vocês, tá, gente? Então, até ou domingo que vem, ou então até daqui a 15 dias, tá bom? Um beijo no coração de vocês, paz, luz, boa semana, tudo de bom para vocês. Tchau.